Então, estamos aqui no nosso 7º Raizcast, nova geração da Fadisma, né? Agora o programa que não é mais raiz, é tecnológico, eu chego a me assustar com tanta câmera que tem aqui no estúdio. Mas o nosso entrevistado de hoje se chama Sérgio Vargas. Sim. E ele tem a Bicomunicações, é isso? Bimídia. 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 É isso aí. Então, Sérgio, vamos conhecer, e como todo mundo, o objetivo do nosso programa, ele vem para vocês entenderem que eu também não estudo, a maioria dos meus convidados são empreendedores, que eu não sei a história, é muito legal a nossa conversa, é para conhecer esses empreendedores, suas histórias, né? Sim. Então, pode se apresentar para nós aí? Eu sou o Sérgio, tenho 23 anos aí, tô morando em Santa Maria faz 5 anos, empreendo desde os meus 20 anos aí, até um pouco antes, a gente pode dizer assim. Acho que desde a infância a gente vem dentro do empreendedorismo, né? Porque é o que te busca, é o que vem de ti, né? Então, Aonde o Sérgio nasceu? Eu nasci em Cacequi, sou natural de Cacequi, cidade da melancia. Cacequi. Cacequi, lá no interior. Lá. Ficou há quantos anos, até quantos anos em Cacequi? Até meus 16 anos. Me formei no colégio e me vim pra cá pra conseguir crescer, né? Aquilo lá é uma cidade pequena, ela só serve pra te estudar. Quem quer trabalhar, fazer alguma coisa, a gente não tem muita oportunidade, né? Então, vim de lá. Como é que foi a infância do Sérgio? Cara, foi uma infância divertida. Quer dizer que eu aproveitei muito como criança. Aquela infância antiga que a gente diz que não se vê mais hoje, né? Corria na rua, jogava bola, andava de bicicleta. Não foi das mais fáceis, sempre tive dificuldades em casa com a minha família, né? A gente sempre foi de família muito pobre, interior. Sempre a minha mãe foi uma mãe solteira, então a gente teve bastante dificuldades. Só que eu sempre soube aproveitar. Minha mãe, por mais de todas as dificuldades, ela conseguiu nos ajudar, né? Conseguiu criar os filhos dela, então não foi das mais fáceis, mas foi muito divertida, aproveitei Quantos são muito. nessa família? São três irmãos. Eu tenho um irmão mais velho, um irmão do meio, eu sou o caçula, né? Sou o irmão mais novo aí da família. É o mimoso da família, é o tesouro? Mimoso e o mais teimoso também, né? Acaba sendo... O mais novo acaba tendo umas regalias, acaba se aproveitando mais. Né? Com o que a tua mãe trabalhava para... A minha mãe vendia pão de casa, pão caseiro. Até esses tempos eu vi tu postando sobre pão caseiro. Lisete, pão caseiro da Lisete. Falar nisso essa semana agora, eu tenho que... Esse nosso programa é o mais rápido, né? Ele é gravado na segunda-feira e vai ao ar amanhã, terça-feira. Ou seja, quem está nos vendo agora é terça-feira, gravamos ontem, segunda-feira. Esse é o mais rápido de todos. Para te ver o nível da Fadisma, o pessoal do estúdio aqui é fenomenal. É rápido. E essa semana tem o processo da mentoria, né? Nós temos a primeira aula também aqui na Fadisma no sábado. E também o pão caseiro que tu falou, a Lisete vai fazer uma semana e as pessoas foram 28 pessoas que pediram lá, eu quero também, que botaram na pesquisa lá. Eu quero pão de Então, casa. com certeza, um deles vai ser o premiado, a gente anotou a listinha ali, vai fazer o sorteio e eu vou entregar um pãozinho caseiro da Lisete. Olha aí. Então, a tua mãe vendia pão caseiro. Vendia pão caseiro e trabalhava com faxinas também, né? Cuidava de crianças, até a gente morou muito tempo em casas de família onde... Ela trabalhava, né, como doméstica, ela levava os filhos dela junto e a gente acabava morando nessas casas justamente por causa das condições, né? Então, a minha mãe fazia muito pão caseiro, até hoje ela faz, eu digo pra ela, tem que continuar fazendo, que é uma coisa que quando tu tem a mão, né? Quanto tempo tu vai visitar ela lá? Toda semana, quase todo Toda semana? dia, claro. Podia trazer um pão caseiro pra nós provar. Não em Cacequi, porque graças a Deus eu consegui trazer ela pra cá, pra trazer ela pra tá perto de aqui, nós. então. Ela tá aqui em Santa Maria. Podia ver um pão caseiro pra nós provar. Vamos ver se é melhor, fazer uma enquete se é melhor que o da Lisete. Vamos fazer um teste. Qual dia mesmo que vai trazer o pão aqui? Não, qualquer dia, só avisar, chamar no Insta lá e eu passar lá na parceria celular e entregar o pão, não tem problema nenhum. Pode largar lá. Entregar quentinho lá. Pode levar lá então. Vou falar pra mãe. A Lisete não vai gostar da história, mas tu vai testar. Vou ter que dar uma nota. Vai ter que dar uma nota. Isso aí. Só não pode dizer que é melhor, né? Senão vai arrumar problema em casa. Com certeza, Elisete vai querer ir embora. Mas vamos lá então, que legal, né? Uma mãe que criou 3 filhos. Faxina, fazendo pão caseiro, na dificuldade. E como é que foi para vocês essa transformação na mudança lá? Teu irmão mais velho, trabalha com o quê? Como é que foi? Saiu antes de casa? Como é que foi? Meu irmão mais velho, eu acho que saiu de casa, não se formou no colégio, acho que ele saiu de casa com 15 anos, justamente pela própria dificuldade, né? Que já tinha. Então, quando a gente tem dificuldade, eu acho que a gente toma consciência muito cedo, né? Até às vezes é ruim, às vezes é bom. Então ele tinha já essa necessidade que ele tinha que sair de lá, ele tinha que fazer alguma coisa. Alguma coisa ele tinha que fazer. Alguma coisa ele tinha que fazer. E aí ele cuidava muito de nós, né? Meu irmão mais velho, ele teve muito mais responsabilidade que a gente, né? Que ele teve que ajudar a cuidar de 2 irmãos, né? Então foi até que próximos
o nascimento de cada um, né? Então ele pegou e veio para Santa Maria. Ele foi o primeiro a vir para Santa Maria. Ele foi o primeiro a vir para Santa Maria. O meu tio, ele tinha uma oficina aqui de chapeamento e aí deu a oportunidade para ele trabalhar, né, para conseguir ali uma renda. E ele veio e começou a morar na oficina e ficou aí até os tempos de hoje, mora aí, ainda trabalha também no ramo de... E o do meio? O do meio, quase a mesma situação. Você formou no colégio e veio pra cá também, só que daí ele veio pro quartel, né? Ele já veio mais servir velho. Já. Isso, veio direto pra servir e mesma coisa. Fez a família dele aí, está aí hoje. E aí chegou a tua vez. E aí chegou a minha vez. Mesma situação. Um exemplo, né? Um segue o outro. Acho que desde a minha infância, que eu falei que o empreendedorismo vem da gente desde muito novo, né? Na minha infância lá eu vendia... Cara, eu queria muito ter um videogame e eu vendia CD na rua. Aqueles do Paraguai ou Atari? Não, os PS2. Tempo que lançou o PS2. É mais novo. Eu tô no meu tempo, eu tô voando lá no Atari lá. Muito, mais antigo ainda. O PS1 e o PS2, naquele tempo lá. Eu gostava muito de jogar. Uma das coisas que a mãe fazia também era ela nos deixava jogando videogame, que tinha aquelas épocas, aquelas lan house, né? Uhum. E a gente ficava o dia todo lá jogando videogame para ela poder trabalhar e depois ela só não buscava de noite, sabe? Então a gente sempre gostou muito dos jogos. E aí eu buscava vender CDs para o meu primeiro PS2 que eu quis comprar. Eu e meu irmão, a gente, né, do meio a gente era muito mais próximo que o mais velho, né? E a gente pensou, como é que a gente vai ganhar dinheiro para comprar um PS2? Aí a gente tinha um tio que vendia CD e a gente falou para ele, a gente pode vender esses CDs aqui para ti. A gente pegou a bike e como a cidade é pequena, né, tu roda toda a cidade ali em 30 minutos. Tranquilo. E vendia CD para comprar o PS2. E aí veio para Santa Maria para estudar, como é que foi? Vim para Santa Maria pro quartel também. Para servir. Só que daí quando eu vim para servir. Aí quando eu vim para Santa Maria eu tinha 17 anos. Eu me formei com 16, vim com 17 para cá e os meus irmãos estavam tentando um empreendimento, estavam tentando abrir uma lavagem. Tentando porque eles conseguiram abrir a lavagem, mas a gente... o mais velho ou do meio? Os dois juntos. Os dois juntos. E estava servindo aí nessa época o teu do meio ou já tinha saído? Não, já tinha saído do quartel. O outro mais velho já tinha também mais família, 2 filhos, tudo. Aí eles pensaram, vamos abrir uma lavagem, viram a oportunidade lá no local onde eles moram, né? E abriram a lavagem. Aí falaram, olha, se tu quiser, tu pode vir para Santa Maria, tu mora aí na lavagem, cuida da lavagem para nós e trabalha com nós de dia e vem para cá, né? Aproveita que ano que vem tu vai servir. Isso foi 1 ano antes de eu servir. Sim. E aí eu peguei e fui para lavagem para trabalhar com eles, mas naquele tempo eu não gostava muito do serviço, não gostava que eles eram muito duro comigo, sabe? Em questão de cobrava. Sugava. Sugava. E aí eu desandei um pouco do serviço e parei de ajudar eles, sabe? Foi na época que a gente até teve alguns problemas, eu quase tive que voltar para Cacequi e todas essas coisas, mas acontece, né? Dentro da família, às vezes todas as melhores famílias tem alguns problemas, assim. Aí foi pro quartel e te endireitou. Aí eu fui pro quartel. aí que começou, cara, na época que eu fui pro quartel, foi um tempo muito difícil, que antes de eu entrar no quartel, assim, eu morava com a mãe aqui em Santa Maria, e, assim, um tempo muito difícil mesmo, muito escasso, sabe? A gente tava vivendo... que nem o passarinho da Bíblia, tava recebendo ali para viver, entendeu? Porque não tava conseguindo crescer, tava difícil, muito difícil. E aí a minha esperança era eu entrar no quartel, só que, cara, eu tinha um problema no meu joelho que não era, assim, tão grave. Só que ele me impedia de entrar pro quartel. E aí o quartel era a minha Tu tava que nem eu lá, né? Meu sonho era ir de uma vez pro quartel, pra escola militar, pra pelo menos ter boia lá e poder dormir de graça. Então... Eu tava, cara, preciso ir pro quartel, gostava também, né, do espírito ali e tudo mais. Até entrar, né? Depois toma chumbo na cabeça lá. Sério que tu não... Não, gostava. Eu sinto saudade daquela época, eu gostei muito. Só que eu não durei muito dentro do quartel. Eu entrei pro quartel... Sim, depois... toda a revolução que tu fez com teus irmãos, tu ia fazer lá dentro. Em seguida ia arranjar Depois de 4 meses, cara, eu peguei e me machuquei. Com o problema do joelho que tu tinha? Pegou e estourou o problema lá dentro, que foi a luxação patelar. Eu tenho má formação patelar nos 2 joelhos, né? E se agravou lá dentro por causa do serviço, né? Sim, o exercício. Só que daí o que aconteceu? Eu me machuquei jogando bola. Foi até a época que saiu um comunicado para todos os quartéis cancelar a bola dos soldados do ZV, né? Você diz por causa que eu tinha me machucado lá. E aí eu peguei, me machuquei e eles me colocaram assim, me deixaram escorado, como se diz, né, em tratamento e tudo mais, e aí eu fiquei 2 anos. Fiquei 2 anos, assim, dessa forma, escorado, né, que se diz. Até se endireitar. Aí fiz fisioterapia, aí eles queriam fazer cirurgia comigo.
E eu peguei e me neguei daí, porque a cirurgia que eles queriam fazer provavelmente me causaria mais, me deixaria com sequelas que hoje eu não tenho, entendeu? Hoje eu tenho algumas dores, algumas restrições, não posso jogar bola, não posso correr, não posso picar, dependendo assim, então... Na verdade, tu te formou ou em medicina ou mãe de Ná, que tu adivinhou os problemas, porque não queria ouvir os médicos. Não, mas eu ouvia os médicos, sim, eu ouvia bastante, até a minha consideração de não fazer a cirurgia foi do que eles me falaram, que né? os próprios médicos diziam. Os próprios médicos me diziam, olha, Sérgio, tu pode fazer e tu também não pode fazer. E esse tempo que tu estava no quartel, te preparou, já estava pensando no empreendedorismo ou não? Capaz, nesse tempo que eu fiquei ali, eu acho que a gente agradece depois pelas coisas que acontecem na nossa vida, né? Então, o tempo que eu fiquei escorado, acho que foi um tempo assim, cara, eu tava só vivendo, entendeu? Tinha aceitado a inércia, sabe? Parei, até dizia, eu não preciso estudar, o elefantinho branco tomou conta. não dizem. Dizia, não precisa estudar, não preciso isso, eu ganho aquele dinheiro. Eu fiquei confortável, né? Full confortável. E aí o momento que eu perdi a hora que eu disse pro quartel, não, eu não vou fazer cirurgia, eu não quero fazer, então, tu não quer fazer, então tu tá bem. Tá apto, então tá tu tá apto, tá tranquilo. Aí eles me cortaram. O momento que eles me cortaram ali foi a minha terceira derrota na vida, vamos dizer assim, né? Foi o momento onde até na própria jornada do herói diz, uma hora o herói ele tem que entrar para dentro da caverna e ter a sua reflexão, né? Ele precisa sentir algo para conseguir sair de lá uma pessoa nova. Foi esse o momento que, cara, assim, eu tinha uma vida tranquila, eu tinha uma renda mensal, eu tinha uma estrutura, eu morava sozinho, conseguia ajudar minha mãe, e naquele momento que aquilo foi cortado e eu não estava preparado, né? Tudo começou a desabar de novo, sabe? Pois é, aí vem uma pergunta interessante. O que tu, com aquele momento, por isso que eu muito falo para as pessoas que, dadas as proporções, por exemplo, até no mundo do empreendedorismo, quando a gente começa a crescer, e até por mim mesmo, que a gente tem que ter a simplicidade, não pode sair de nós. O que tu acha? Por que tu não aprendeu? Tu teve 2 lições até chegar esse momento e tu teve que estar terceira vez para poder aprender. Sim. O que tu acha que tu não identificou antes, e até os jovens, por exemplo, que estão nos ouvindo ali, por que tu acha que tu não te identificou? E aquele momento que tu tinha no quartel era o momento de guardar dinheiro, era o momento de se preparar, porque tu sabia que em algum momento tu teria que sair. Se tu pegar dentro da minha história, foi bem como tu fez aí, eu tive que sair aos 15 anos de casa, o quartel para mim foi uma salvação, ainda o meu foi formação de oficial temporário. Então eu fiquei morando dentro do quartel, fiquei por 2 anos lá, dentro da formação. Eu sabia que ia ter um resultado que eu precisava ser entre o 01, 02, 03, no máximo 05 da turma, senão não teria vaga, né? Sim. Passaria aquele tempo lá. Tinha que desempenhar. Então eu tinha que desempenhar de qualquer jeito para mim ser o 0 alguma coisa da turma. Eu não tinha podia que errar. Lá. Não podia errar, não tinha. Tanto é que eu tive problema físico, alguma coisa, e aquilo ali eu tinha que passar por cima, porque a qualquer nota, a qualquer décimo, eu perderia aquela vaga. Sim. Só que eu sabia que aquela era a oportunidade da minha vida, eu teria que pegar de tudo, e depois que eu peguei essa oportunidade, eu saí oficial, eu nunca perdi a cabeça, eu sempre disse, eu vou ter um tempo, depois desse tempo eu tenho que sair, então eu tenho que guardar dinheiro, eu tenho que me projetar, eu tenho que me qualificar, para mim seguir a vida. Sim. O que tu passa a mensagem pro jovem, porque foi a tua terceira chance, o que tu acha que tu errou nesse sentido aí? Todo mundo erra, né? Mas o que tu vê nesse erro aí pela terceira vez? Eu acho que eu ganhava um dinheiro fácil, no sentido eu não precisava trabalhar para ter aquele dinheiro, porque como eu disse, meu tempo servindo foi muito curto. Sim, até porque tu estava de laudo, então não precisava fazer nada. Não precisava fazer nada, então eu só recebia um dinheiro fácil, a gente não dá valor. Não, de certa forma, era para dar valor, né? Mentoria não pode ser de graça, né? As pessoas não dão valor, né? Com certeza. Então, o que acontece? Eu pegava e não tinha aquela visão, entendeu? Por eu vir de uma família pobre, por eu vir de um local onde nunca foi falado sobre guardar dinheiro, nunca foi falado nada sobre educação financeira, e por eu ter vivido uma vida escassa, quando eu comecei a pegar dinheiro, que eu ganhava ali, acho, R$1.800, R$2.000, cara, uma fortuna. Cara, pra mim, assim, eu acho que eu gastei mais em comida aquilo ali no dia a dia. Era aquele chocolate, era aquele lanche, aquilo que tu queria, sim, tinha oportunidade. Eu queria comer, comia, queria sair, então eu me sentia bem com aquilo, só que nunca não pensava no futuro. Tava imediatista, né? Tava vivendo só olhando pro curto prazo, né? E essa palavra que tu falou, a frase que tu tá dizendo, é uma frase muito importante.
Hoje eu tive mentoria com o pessoal que ganhou uma mentoria, que vai levar um exemplo para aula agora de sábado, e uma das coisas que eu falei para eles, e que eu vejo na maioria dos pequenos empreendedores, médios empreendedores também, e principalmente nos jovens, o imediatismo e as tomadas de decisão não são com visão maiores, é tudo imediato. E hoje na vida pode ser uma pessoa assalariada, como pode ser um pequeno empresário. Se tu não fizer uma organização de vida, onde primeiro tu sinta que te dói, e o que te dói? É tu ter que te regrar. Sim. Aquilo tu vai ter que te regrar. Já tô pensando, tá sobrando dinheirinho, posso trocar um carro. Não. Segue de bicicleta para depois, quando tiver tudo certo, pegar e daí um carro. Então, essa parte do doer e tu não ser imediatista que é o maior erro das pessoas hoje. Sim, com certeza. É porque agora falando sobre isso, a melhor coisa que tem é a gente ter investimento, né? Então, quanto mais a gente investir, a gente planta, chega uma hora tu colhe, continua plantando, colhe e assim vai, né? Então, é uma questão de visão, mas é uma questão que a gente também precisa de um baque às vezes, sabe? Para te despertar. Até... Às vezes tu vai comprar um carro, tu compra um carro, troca e depois logo ali o teu sonho vira um pesadelo. Eu acho que é na experiência, né, que a gente aprende, é no dia a dia que a gente acaba descobrindo todas essas coisas. Né? Até porque, como a maioria das pessoas, ela não tem uma base familiar mais forte, não consegue entender sobre investimento financeiro. Há um grande problema que no colégio não existe essa parte de ensinamento, se pelo menos ensinasse, né, a parte da educação financeira. E hoje eu vejo que o grande problema também é os pais, e aí está o maior erro. Eu não tive, mas meu filho vai ter. E não existe dois pesos, duas medidas. As pessoas não conseguem controlar o limite do filho, né? Muitas vezes a pessoa não tem e dá para o filho, tira de si só no sentido para dar para o filho aquelas coisas que ele está pedindo. E aí vem o grande problema. Sim. Então nós temos dois exemplos hoje. A geração que não teve quase nada e foi na dificuldade, que é a minha geração, e a geração hoje que tem tudo. E não teve um meio termo dessas... Quem acerta hoje na educação do filho, que cobra, eu tenho certeza que está plantando um futuro melhor. Com certeza. Agora, aquele que acha que está dando tudo para o filho que o filho não teve, pode ter certeza que vai ter problema no futuro. Penso que o que tu tem que dar para o filho hoje não está longe do material, né? E sim a consciência, né? É tu conseguir moldar uma pessoa a se transformar em uma grande pessoa, porque a gente como empreendedor, a gente sabe que a gente tem que morrer e nascer todo dia, né? A gente tem que se transformar quando a gente quer uma empresa, vamos dar exemplo de R$1 milhão, a gente não tem como ser uma empresa de uma pessoa de 100 mil, 10 mil reais. Tem que se transformar, tem que crescer, então a mesma coisa é um filho, né? Ainda mais com uma cabeça limpa, né? Uma criança tem a mente muito para aprender algo. Exatamente. E tu sabe que tu falou uma coisa que eu tô para fazer um vídeo para as pessoas entenderem. Você confundiu a frase que as pessoas falam. Tu pode ser o que tu quiser na vida. Tu pode ser o que tu quer. Eu acho que isso aí é muito amplo e é complicado. Porque eu vou dar um exemplo dentro da minha família com meu filho. Eu vou ser jogador de futebol. Não, tu não vai ser jogador. Vou dar já um balde de água fria. Tu vai ser que nem eu. Tu não tem talento pro futebol. Sim. Tu pode jogar, se divertir, fazer... Mas não tem talento. A nossa realidade é achar o que tu tenha talento e focar naquilo ali. Sim. Ou fazer o que tu gosta. No que tu é bom e o que tu gosta. Exatamente. Né? Eu não posso dizer pro meu filho, tu pode ser o que tu quiser. Não, ele não vai poder ser o que quiser. Ele vai se frustrar com isso e não vai conseguir focar no que aquilo que é para ele. Com certeza. Então é muito importante as pessoas entenderem, mas tu tá tirando o incentivo. Não, não tô tirando. Eu, pelo contrário, se ele achar o caminho dele, eu vou dar mais incentivo ainda, eu vou ser o parceirão dele de estar ali do lado. Sim. Mas ele não pode ser tudo o que ele quer. Sim. Na verdade, ele tem que conquistar com foco o que realmente ele consiga ir para aquilo ali. Quem quer tudo não tem nada, né? Exatamente, até porque se tu olha hoje, todo mundo acha que é fácil você jogador de futebol ganhar milhões. Porra, é 0,000 alguma coisa Sim. que consegue ser um jogador milionário. E já tem que ser condicionado desde cedo, né, a isso, né? E já tem que ter o talento. Você é um youtuber. Porra, 0,000 que consegue. Sim. Até mesmo no mundo do empresariado, eu sempre falo. O empresário, aquele que se torna milionário, aquela coisa diferenciada, é porque ele criou algo diferente. Nós, e isso eu me incluo, no caso que tu não cria algo, por exemplo, tu reinventa a roda, a gente tem que reinventar. E aí vem o caso que nós estávamos conversando agora há pouco dos outdoors. Hoje as pessoas todas estão imitando, mas eu não iniciei uma coisa que fui eu que criei. Eu vi nos Estados Unidos que tinha aquilo e trouxe para cá. Eu fui o primeiro a trazer, a ter coragem de implementar. Então foi o detalhe que aconteceu. Sim. E é o que, por exemplo, hoje tu está postando. Tu está colocando negócio, que agora nós vamos entrar na questão do negócio. Tu tá postando uma coisa que é nova. Sim. Que inclusive quando tu tava conversando comigo, eu digo assim, nesse momento aí não tô vendo, mas daqui a pouco
todo mundo tá chamando de louco, acho que não vai funcionar, e a coisa tá lá na frente, agora virou o futuro. Sim. É isso que é o que tu tá fazendo Sim. hoje, que a Bi tá fazendo, Sim. trabalhando. Então fala para nós, para as pessoas que estão nos ouvindo, entender que eu iniciei falando a campanha do outdoor, que foi uma coisa que eu reinventei aqui, foi o primeiro, e hoje muitos estão entrando nessa linha, principalmente de botar o seu rosto no outdoor. Sim. E tu tá inventando uma nova linha sobre isso, né? Fala para nós um pouquinho, até para mim também entender. O Oura Feel Home, ele é muito antigo. Como é que é o nome? Oura Feel Home. Ó, pessoal, ele também tá me xingando, tá? Oura Feel Home. Ouri of Home. Se escreve Out of Home. Fora de casa? Out of Home. Fora de casa. Tá. Vem desde lá do tempo do Egito, né? O pessoal escrevia em parede o que estava sendo vendido, o que estava sendo comercializado. E aí no século XX a gente teve sumiu a palavra? Se consolidou os outdoor, né? A gente conseguiu ter a implementação no Brasil em grandes formatos que se diz, né? Só que hoje, que nem tu falou, a gente já tem fora daqui uma padronização muito grande dentro do mercado de Oura Feel Home. Até eu, às vezes, é meio complicadinho. Eu gosto de falar Out of Home, mas não é o certo, né? Então, não é o certo. Nós vamos descobrir então depois. Oura of Home, falar assim. Esses ingleses aí, né? Então, o que acontece? Hoje, os outdoor ou qualquer outra mídia, cada vez mais as pessoas estão dentro do digital, né? Cada vez mais a gente está sendo imerso ao digital. A gente, até aquela velha questão que a nossa atenção está cada vez mais rápida, justamente os nossos dias, o que tu mais vê é as pessoas dizendo, nossa, como tá passando rápido. Por quê? Não é que mudou os tempos. As informações chegam muito rápido. Tá tudo cada vez mais rápido. A tecnologia está cada vez mais rápida. Então, antigamente a gente tinha mídias para atingir as pessoas dentro de casa. Rádios, rádios, jornais, esses formatos de mídia. Era para atingir as pessoas dentro de casa. Só que hoje a gente vive cada vez mais fora de casa. As pessoas cada vez mais estão fora de casa. Mais corrida, rodando mais. Cada vez mais corrida. Nem sempre, e eu sempre digo, quem quer economizar dinheiro, o Anderson teve aqui e ele falou, mas eu ganho um salário e não vou conseguir economizar. Consegue economizar e além disso, se tu quer melhorar, tu tem que fazer um pouco mais, algo a mais. Tu tem um emprego e alguma coisa adicional. Com certeza. E como empreendedor tem que ter um negócio e tem que ter outros negócios e é como tudo. E aí vem essa questão, a informação chega rápido, o negócio vai, tu precisa cada vez mais ter outros negócios. Sim. E vamos para essa loucura aí. E aí o que acontece? Como que eu idealizei a Bi? Como que eu pensei nela? Eu vou falar um pouquinho aqui da minha maior, acho que é uma das maiores satisfações que eu tenho na vida, assim, espiritual, foi eu ter trabalhado vendendo doce no sinal. Quando eu comecei a minha empresa, eu fui... Falando rapidamente aqui, eu tive um sonho uma noite, eu sou uma pessoa muito espiritualizada já faz 3 anos que eu pratico meditação, que eu me concentro em mim, né, que a gente diz, olhar para Deus mesmo. Então, eu sonhei uma noite que eu tinha que ir pro sinal. Falando rapidamente, para não abrir muito, sonhei que eu tive que ir pro sinal para vender doce, para vender água, essas coisas assim. Aqui em Santa Maria já? Aqui em Santa Maria. Eu sonhei com o local que eu comecei a vender. Depois de sair do quartel ou antes do quartel? Na minha derrota, aquela. No quartel, da decepção total que afundou tudo. Quando eu já tinha vendido tudo, quando eu já tinha vendido os tênis que eu tinha comprado. Tudo, comprou tênis de marca, somzinho, que o Milico gosta. Gosta, né? Tênis de marca dinheiro, e um som pra bater e incomodar os vizinhos é o que o Milico mais gosta. Pega dinheiro, começa, né? E aí eu tinha mais ou menos ali uns 20 mil reais do que eu tinha dentro de casa. E naquele tempo eu fui vendendo tudo. Pra poder comer? Pra poder sobreviver, poder pagar a conta, isso, aquilo, pagar empréstimo de banco. Ainda me lasquei naquela época com aquelas cheque especial e tudo. Mas o que acontece? Sabe que eu tenho um parente que uma vez ela chegou e comprou uma coisa, era 200 reais. E ela, mas eu não tenho dinheiro, mas tenho 200 reais. Aí ela sacou 200 e comprou. Só que ela não sabia que era do banco, ela tinha que pagar. Ficou, se lascou no juros. É isso aí. É complicado. Mas o que acontece? Naquela época, quando assim, esgotou, não tinha como eu ganhar dinheiro, eu tive várias oportunidades de trabalhar assim também, em lavagem, esses serviços não qualificados, né? Porque eu não tenho estudo, essas coisas assim. Hoje eu tenho bastante estudo. Não chegou a pedir arrego, só para as pessoas entenderem, arrego na área militar é dizer... Não pediu socorro pros teus irmãos lá? Não pediu arrego pra eles? Não. Depois saiu do quartel? Não tinha como. Ou era olhoso ou eles estavam com tanta raiva que não queriam? Não. Questão mesmo... Mesma coisa. Não tem como ajudar sem ser ajudado, né? Então, hoje é uma coisa que eu penso muito nisso. Isso é legal, porque tu tá reconhecendo que foi realmente por ter feito esse problema que tu
aquilo ali foi o teu ensinamento, né? Bom, Sim. a partir de agora eu... Quando eu sempre digo, né? Dor e reflexão. Dor e reflexão. Pode ver, quando tu tem uma dor, quando tu erra, tu pensa, por que eu errei? Às vezes tu é muito acostumado a ganhar e beleza, vamos pra próxima, e fica muito fácil. Agora, se tu tem uma dor, tu vai... Opa, o que me machucou aqui? Calma aí. E aí tu aprende, acho que na dor a gente aprende muito mais do que na próprio prazer, né? Então, naquela época lá, eu tive esse sonho, já lia, tinha o hábito de ler nessa época, eu lia bastante, meditava bastante, e dizia pra minha mãe o seguinte, eu dizia todo dia pra ela, mãe, eu vou ficar rico. Mãe, eu vou ficar rico, eu vou conseguir mudar a gente daqui, eu vou conseguir uma casa nova pra nós, eu vou conseguir mudar de vida. O que tu acha a importância da tua mãe nesse momento dos erros, como é que foi? Cara, minha mãe é uma coisa complicada, te dizer assim que ela sempre foi uma pessoa que teve depressão, muita depressão. Eu não posso dizer que eu tive o apoio dela, pelo contrário, eu tive até a pessoa que mais poderia ter me apoiado naquela época foi a pessoa que não acreditou em mim. Só que eu nunca julguei ela, porque eu acho que a gente não pode julgar ninguém sem saber realmente o que acontece com aquela pessoa, né? Porque às vezes a pessoa é cega e não sabe que é cega, né? Sim, então o ela pré-julgamento hoje, eu aprendi muito com isso. Quando vejo uma pessoa, eu espero, aguardo, porque é difícil tu pré-julgar. Isso, é difícil tu entender realmente. Quando tu vê uma vida sofrida, tu vê uma pessoa cheia de crenças hoje, que a gente consegue entender um pouco mais sobre isso, a gente consegue ver, não, realmente aquela pessoa ali, ela não teve culpa das ações dela, tinha muita coisa ali influenciando. Tu imagina, tá passando fome dentro de casa, tá passando dificuldade, conta chegando. O teu filho não quer trabalhar e não quer trabalhar, porque eu não queria trabalhar naquela época. Eu falava, não, tô estudando, eu vou conseguir fazer alguma coisa por mim. Eu já tava pegando a mentalidade, não, se eu quero carro, se eu quero isso, se eu quero aquilo, não vai ser trabalhando a outra pessoa que eu vou conseguir, eu preciso trabalhar por mim. E aí naquela época eu lia bastante, meditava bastante e tinha muita confusão dentro de casa por causa disso. Irmão querendo bater em mim, mãe querendo que eu saísse de casa porque eu não queria trabalhar, me chamava de louco até, porque todo dia eu ia lá dar boa noite pra ela e dizia, olha mãe, eu vou conseguir vencer na vida. Eu vou conseguir vencer na vida. Até que um dia eu tive esse sonho, que era pra mim ir pro sinal vender. No outro dia eu peguei e me acordei, até tem lá no meu Instagram um pouco sobre isso. Me acordei e busquei um R$12 investir em 60 paçocas. 60 paçoquinhas em 2 horas eu fiz mais de R$120. Aí eu pensei assim, meu Deus do céu, tô rico. É aqui. E como eu tava conectado com o meu sonho, né? E eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar com pessoas, naquela época eu tava muito, assim, forte com o meu propósito, sabe? Então todo mundo que passava, assim, eu abençoava as pessoas, eu conversava com as pessoas, eu nunca vendi o produto, eu sempre vendi o propósito. Sempre, olha, eu chegava na porta das pessoas, porque quando tu tá na rua, tu chega numa pessoa, tu é um estranho, né? A pessoa, opa, primeira coisa é proteção, né? A gente sabia que esse cara quer comigo. Então eu chegava nas pessoas e dizia assim, ó, olha, eu tô aqui porque eu quero crescer na vida, eu quero fazer um negócio pra mim, por isso que eu tô vendendo doce. Que ano foi isso? 2020. 2020 pra 2021. Qual era a época, qual o semáforo que tu... Lá na frente do Silão Rosa. Lá na frente do Silão Rosa. Depois eu vou te contar aí rapidamente essa história, que eu acho que a parte mais importante que fez eu estar aqui hoje é esse percurso todo, sabe? Aí eu vendi lá na frente do Silão por 4 meses. Todo mundo já me conhecia, que nesses locais assim, quando as pessoas te conhecem, quando tu vende em rua, é muito bom quando tu tem uma conexão com as pessoas, porque elas já vêm com o dinheirinho pronto, o guri tá vendendo lá, então tu acaba fidelizando o cliente, sabe? Então, o que aconteceu? Depois de 4 meses, mais ou menos, ali, foi 3, 4 meses, que eu vendia naquele local, eu comecei a me sentir muito mal. Comecei a me sentir muito mal naquele local. Comecei me sentir muito estranho, ansioso, sabe? E eu pensei, depois de 1, 2 dias, eu comecei a pensar assim, cara, será que alguém botou um olho em mim aqui? Porque, cara, eu me sentia tão bem aqui, né, ganhando dinheiro, pertinho de casa, era pertinho de casa que a gente morava ali na Anual, abaixo da RBS ali, sabe? Então era pertinho de casa, eu ia ali de bicicleta e voltava, entendeu? Era um local bom pra mim e eu, cara, que tô me sentindo mal. Não entendi, assim, não entendi. Depois, assim, passou uns 4 dias, foi 4 dias. Eu pensei, cara, eu vou sair daqui. Alguém deve ter me colocado um olho aqui. Tava com a energia baixa, não tava conseguindo vender, não tava indo nos carros, sabe? E aí eu pensei, cara, vou sair daqui. Peguei minha bicicleta, subi e foi aonde tudo começou a acontecer, que eu vim aqui na sinaleira da acampamento com a Medianeira, sabe? Bem ali naquela sinaleira, descendo ali, bem na esquina.
Ali eu comecei a vender doce, comecei a vender água. Passou alguns dias e eu conheci meu sócio, cara. A pessoa aí é uma pessoa muito boa, uma pessoa com um coração gigante, que ele chegou lá com o carrão dele e tudo mais. E eu olhei assim para aquele carrão dele, na hora eu brilhei os olhos assim, disse, era um Jaguar, né, um F-Type, e eu, meu Deus do céu, que carro lindo. Cheguei lá, eu bati no vidro dele, ele baixou o vidro e eu falei assim para ele, cara, um dia eu vou ter esse teu carro. Primeira palavra que eu disse para ele. Um dia eu vou ter esse teu carro. Ele me olhou assim e falou, tu vai ter sim, sabe por quê? Porque eu vou te ajudar, não sei o quê. Por que tu tá aqui? Eu falei, tô aqui por isso, aquilo, né? Eu tava vendendo bombom naquela época. Aí ele me comprou um bombom por 50 pila. Pronto, né? Pra que mais? Imagina o cara ser ajudado assim, ver, eu saí dali emocionado, chorando até. Falei pra ele, olha, eu vou pegar esse dinheiro, eu vou dar pra mãe comprar um óculos. Que a mãe tá precisando de um óculos, eu tô juntando dinheiro pra ela comprar um óculos, eu vou dar pra ela. Ele falou, isso aí mesmo, não sei o quê. No outro dia ele passou lá de novo, me chamou e falou assim, cara, pega meu Insta aqui que eu quero te ajudar. Eu vi que tu tem alguma coisa diferente, eu quero te ajudar. E ele era sócio de uma academia naquele tempo, e aí eu chamei ele e tudo mais pra conversar com ele. Ele falou, vai em tal academia, que lá eu já falei com o pessoal, é só tu ir lá, se apresentar, mas é pra trabalhar, não sei o que, né? Trabalhar, sim. Só ir lá e trabalhar, porque eu já falei pro pessoal que vai um guri lá que trabalha no Sinal, trabalhar com eles, né? E aí eu peguei assim, olhei pra ele assim e falei, cara, não quero trabalhar, cara. Não quero trabalhar, eu tô aqui no Sinal justamente porque eu quero investir no meu negócio. Aqui eu consigo juntar dinheiro, naquela época eu já tava com uma mentalidade de investimento, de juntar dinheiro, já tava performando o suficiente que eu consigo juntar dinheiro, né? Porque ali no Sinal, tu trabalhando realmente, trabalhando mesmo, o dia todo, cara, tu tira muito dinheiro. E um dinheiro que tu tem muita margem, né? Então, eu já tinha visto, cara, tô ganhando dinheiro, tô juntando, eu vou investir no meu negócio. E o meu negócio começou de uma forma pequena, como todos, né? A gente começa como tem que começar e tu vai indo. Aí ele me olhou assim e perguntou, cara, que negócio que tu tem? Que negócio que tu tem? Me apresenta então. Quero saber desse negócio. Porque imagina, um cara no Sinal vendendo doce, não aceita um emprego e diz, não, eu tô aqui para investir no meu negócio. Alguma coisa tem, que nem ele diz hoje, olha, quando eu te conheci, eu pensei, alguma coisa tu tinha. Alguma coisa tu tinha contigo. É diferente, o pensamento já é diferente. O pensamento já é diferente. E falando tudo isso, que eu vou te mostrar como que nasceu a Bia aí, né? Nesse meio tempo. E aí foi que eu apresentei o negócio para ele. Apresentei a primeira etapa do negócio. Eu apresentei para ele, que era como eu já estava buscando trabalhar. Que é justamente como a gente tá apresentando olhando aqui na tela. Exato, eu fazia instalação de telas dentro de empresas e trabalhava com segmentação de público, né? E aí fechava naquela época contratos de 100, 200 reais. Tu já tinha na tua ideia, era isso aí então o negócio? Começava assim, começava a levar o digital. E isso eu pulei ali uma etapa, mas lá no começo... Aonde que tu tinha visto o negócio? Lá no começo, cara, quando eu comecei a vender no Sinal, uma vez eu olhei até para um outdoor e pensei assim, cara, imagina se aquele outdoor fosse digital. E aí eu comecei a pesquisar sobre, e foi aí que a mesma coisa contigo. Eu comecei a olhar pra fora e ver, cara, descobri Times Square, o que era Times Square, como tu viu que eu já saí na Times Square, né? Ah, é? Tu não viu? Teve eu mostrei um story, já tive lá passada do Careca no Times Square. Olha aí, cara. E tem uma surpresa, e tem surpresa aí do Careca e mais 2 parceiros no Times Square. Olha aí, tu viu só? Bem surpresa. Quero ir lá no Times Square, conhecer. É muito colocar lá naquele meio lá. Era meu sonho de viagem era os Estados Unidos, porque eu olho muito filme, eu sou apaixonado por olhar filme. Sim. E quando eu preciso de foco é através de filme, sabe? Sim. E Nova York eu vou todos os anos. Eu só falei agora na pandemia que não deu. Não tinha Mas como. Graças a Deus, desde 2012, quando eu fiz a minha primeira viagem internacional, todos os anos eu vou a Nova York, onde eu me recarrego. Amém. Pra mim é o meu... Muito bom. Pra Foi tudo, a primeira coisa, né? A primeira viagem, assim, eu vou pra lá. Pior que a minha primeira viagem para os Estados Unidos foi para Las Vegas. Passei uma semana em Las Vegas e depois eu fui para Nova York. Me diz uma coisa. Foi muito ruim conhecer Nova York depois de Las Vegas, porque era suja, era detalhe. Sim. E aí eu voltei no outro ano por causa dos filmes, para conhecer os pontos dos filmes. Sim. E ali eu me apaixonei. Daí todo ano eu vou lá, onde eu me carrego é Nova York. Sim. Quando foi lá em Las Vegas, 2012? A primeira vez foi em 2012, depois todos os anos. Quando foi em 2012, tu lembra se tinha tela já lá? Pouquíssimo. Mas já tinha, né? É. Pra te ver como a padronização já vem. Não, e aumentou assim, absurdo. Cada ano que tu vai lá, eles arranjam um prédio e colocam mais tela. Cada vez que tu vai lá, é um prédio tomando conta das telas. Então, pra te ver,
Hoje, algumas pessoas me chamam de corajoso, algumas pessoas dizem, olha que nem tu falou, o que tá acontecendo? Ainda não descobriram o que tá acontecendo, entendeu? Só que daí tu olha pra fora e tu olha que a atualização já chegou há muito tempo. A comunicação já chegou há muito tempo. E junto com, antes mesmo o Out of Home, né, chegou lá fora, já tá digitalizado. E aí depois chegou a internet. E aí já estava conectado ao mundo físico daqueles locais, porque a Times Square existe há quanto tempo? Las Vegas, Londres usam esse formato de mídia há muito tempo já. Usam bastante. E aí chegou aqui no Brasil faz um tempo, acho que a partir de 2016, 2017, mas o que deu o baque mesmo foi quando teve a lei da cidade limpa em São Paulo, né? Que pegou e Obrigou a tirar todos. obrigou a tirar todos os outdoor e aí que se reinventou o mercado e começou a se padronizar no nosso Brasil a mídia digital fora de casa. E aí hoje, né, eu descobri sobre tudo isso porque fui estudando sobre o meu negócio, fui chegando nessa visão, então eu sabia as etapas do meu negócio, as que eu teria que percorrer. Só que como eu consegui um sócio que não me ajudou logo do começo, não investiu na minha empresa logo do começo, assim, tinha me conhecido. Começou com as telas em empresas, Começou é isso? com as telas empresas, que ainda é um produto que eu tenho dentro da minha empresa. Hoje a gente trabalha com segmentação de públicos dentro de alguns locais, entendeu? Quais foram as primeiras empresas que tu começou a colocar tela? Cara, a primeira empresa que eu coloquei Que tela abriu as portas aí. foi uma lotérica. Foi uma lotérica. Bicho, eu cheguei lá pra conversar com o dono da lotérica, assim, suando frio, assim, com camisetinha social, magrão, recém tinha saído do sinal naquela época. Nossa, o sinal tava sugado. E aí eu cheguei lá, assim, suando frio embaixo pra conversar com o cara, apresentar o negócio a ele. Cara, falei na humildade, falei, irmão, estou estudando sobre esse negócio, quero aplicar, tô muito nervoso aqui pra falar contigo. Fui claro com o cara, e ele, não, eu vou te ajudar. Mais uma vez o propósito tinha sido vendido. Eu falei, não, eu vou te ajudar, pode colocar a tela aí. E foi foi onde eu consegui os meus primeiros contatos, né? E eu acho que quando tu tem um produto e tu testa ele, coloca ele dentro do MVP que você diz, né? Vamos testar, ver se isso aqui dá certo, né? E aí tu começa a ter algum retorno daquilo ali, eu acho que é ali que te pega e, cara, eu vou fazer mais. E isso tu entrou mais. já com esse cara Não, que isso eu entrei sozinho. sozinho. Isso eu tava sozinho já. Eu já conhecia ele, só que qual que foi a minha relação do primeiro ano com ele? Foi de confiança. Foi ele me conhecer e eu conhecer ele. Porque o que eu fazia? Eu ajudava ele com algumas coisas do negócio dele e ia lá e me dava R$ 100, vamos dar um exemplo, entendeu? Aí eu fazia tal coisa pra ele e me dava R$ 200. Só que ele não me via, e agora a gente vai entrar no que tu falou, ele não me via de tênis novo, ele não me via esbanjando, ele me via guardando Trabalhando. guardando dinheiro, trabalhando dinheiro. Guardando e trabalhando, guardando e trabalhando. Cara, eu fui no sinal vendendo, depois que eu conheci ele, mais uns 4, 5 meses eu continuei no sinal vendendo, juntando dinheiro. Porque no sinal eu ia ali em 3, 4 horas, eu fazia 300, 400 reais vendendo. No verão mesmo que eu vendia água, era em 2 horas eu vendia 100 água ali. No sinal eu até tenho as fotos ali, eu ia com 3 cooler grande, pegava um 99 em casa, botava os coolers, vendia por 99 vendia por Já 99, pro 99 já vendia um. já trocava pela metade ali da corrida ali, o 99 falava isso. Maioria, olha, acho que de todos os 99 que eu peguei, muito pouco não me comprou água. E aí ficava lá vendendo a água lá e juntando dinheiro e investindo no negócio. E aí começou a chegar uma parte que a gente começou a se tornar cada vez mais próximo. Ele passou por algumas coisas difíceis na vida dele nessa época, separação com ex-mulher e tudo. E eu comecei a me tornar mais próximo dele, cada vez mais próximo com um amigo, ajudando, e eu nunca tive intenção nenhuma de usar o dinheiro dele, pegar o dinheiro dele, eu mostrava sempre, eu quero trabalhar, quero fazer por mim. Te conheci já fazendo por mim, então vou continuar fazendo por mim. E foi nisso que ele começou a ver, opa, peraí, tem alguma coisa. E aí chegou oportunidades para mim de conseguir pontos muito bons, só que precisava de investimento. Precisava, eu não tenho... Depois da lotérica, qual foi as... Depois da lotérica foi outra lotérica. Depois foi uma academia, e depois foi outra academia, e depois foi um gastropub. Então, só que daí a segunda academia, que é a Academia Motriz, hoje, onde a gente tem ponto, ele nos pediu um projeto, o espaço nos deu a oportunidade de colocar um projeto muito legal, que são 3 telas ali, que é LED de 70 polegadas. E aí o que eu penso? Hoje vamos falando rapidamente, o outdoor ele é forte por causa da dimensão dele, né? Ele tem tamanho. Então isso traz a relevância dentro do nosso reino animal, né? Tamanho, poder. Eu pensei, cara, aqui a Motriz, não sei se você conhece a Motriz?
Academia Motriz, na Presidente Vargas. É uma academia... No estado que eu tô hoje, eu quase não conheço nenhuma. Olha aí. Vamos fazer uma academia aí. E tem uma academia em casa pra falar. Meu Deus. Me disseram isso, olha, Sérgio, um dia se tu tem Dona academia Jaque em casa, usa academia, eu já não vai fazer. Eu vou fazer uma bicicletinha de vez em quando. Aí o dia que eu resolvo sair da bicicleta pra andar na universidade, ele chove, daí eu vou pra bicicleta ali um pouquinho. Tá louco. Então, olha aí. Chove ainda, né? Ajuda ainda. Chove. E aí, esse ponto ele nos pediu, né? Um projeto com mais investimento. Aí foi a primeira vez que eu falei pra ele, olha, tô precisando de investimento. Mostrei os números que eu tava no negócio, quanto que eu tinha de caixa, que caixa é muito importante. Encerra tudo com caixa, né? E ele me dizia, faz caixa. Eu, beleza, tô fazendo caixa. E um dia eu cheguei pra ele e mostrei, ó, tenho isso aqui de dinheiro, eu preciso disso aqui. E mostrei, meu planejamento é ganhar isso aqui com aquele ponto. Aí foi a primeira vez que ele pegou e investiu no negócio pra gente conseguir comprar as telas, fazer o desenvolvimento do sistema, isso. E ali foi quando começou a saltar o negócio. Que exatamente a minha projeção, ela começou a dar certo, a gente conseguiu começar a ganhar mais clientes, que... jogo da empresa pequena é vendas, né? Então, consegui ter mais vendas, consegui ir formando meu caixa. E aí, esse ano passado, no caso, né? Que olha aí, iniciamos mais um ano já, né? Sim, 23 já. Tá rápido, cara. Então, ano passado, final do ano ali, foi o momento, a gente já tava muito próximo, assim como pessoa, já confiava muito um no outro, até a gente diz, a gente tem uma irmandade muito forte. Ele olha pra mim e diz, pra sempre juntos, diz ele. É um cara muito coração, sabe? E ele pegou e falou, olha, eu apresentei a proposta pra ele. Tu foi um dos sócio-operador dele, porque eu tenho vários sócios-operadores em negócio, então Sim. Ele viu em ti o sócio-operador. Exato. O que veio com uma ideia diferente também, que é dentro da... Mas sabe onde tu ganhou mais e é o que eu procuro nas pessoas e é muito difícil tu encontrar? E geralmente as pessoas, elas se confundem. Quando tu começa a dar oportunidade pra pessoa e aquela pessoa começa... Primeiro lugar, eu nunca puxo uma pessoa para crescer junto se ela se preocupa mais com uma carteira de trabalho do que com o que ela está fazendo. Então tu já demonstrou que tu queria se aproximar dele, mostrando que o teu resultado era trabalho e aquilo que ele ia te dando era uma ajuda e não era ele estar tirando de ti ou se prevalecendo, como as pessoas falam. Sim. E muitas vezes até os pais não deixam o filho fazer um estágio porque acham que é prevalecimento receber R$600. Sim. Então isso é muito importante e as pessoas não entendem. Só ali tu já ganhou a conquista dele, ele vendo que tu só queria era simplesmente ganhar e ser justo e trabalhar. Então isso é um ponto difícil de achar nas pessoas hoje. Eu acho que uma das coisas também é, às vezes tu foca muito no dinheiro, né? Mas se tu for ver mesmo, tu não lê um livro pensando que tu vai ganhar dinheiro, e o livro te traz muito dinheiro. Se tu for ver a consciência que ele te traz, né? Então, quando eu me aproximei dele, eu comecei a ganhar muita consciência, quando ele me dizia assim, faz caixa, eu ficava pensando, cara, o cara já tem a vida ganha, já é um empresário de sucesso. Por que o cara só diz isso pra mim? Faz caixa. E agora, vai fazer meio ano que eu realmente entendi o que é faz caixa. Porque quando tu faz o caixa, cara, tu consegue olhar para os teus números e pensar e ver tudo que tu pode fazer com aquele dinheiro para que ele te traga mais dinheiro, né? Isso é um exemplo simples que as pessoas, por exemplo, eu vou te dar um dos mentorando, que é o maior erro das empresas. As pessoas, elas têm a empresa pequenininha e elas vivem, vou dar um exemplo, uma pessoa, ela me disse assim, eu vivo com um X de dinheiro aqui por causa disso. Eu digo, tá, mas tu te deu conta, tu tirou o custo da tua empresa, tu tá fazendo fluxo de caixa da tua empresa, tu tá retirando o que é real dentro da empresa, baseado no salário, ou tu tira conforme... A maioria das pessoas, elas vivem a vida delas, aumentando o custo e retirando da empresa sem se dar conta. Sim. E aí o que ele faz o caixa é o fluxo de caixa. Sim. Que tanto uma empresa pequena ou grande, ela tem que ter no mínimo 3 meses para frente o seu fluxo de caixa dos custos fixos. Sim. Esse é o ideal para... Assim como na vida, né? Sim. Tu tem que ter no mínimo 6 meses da tua vida, se ficar desempregado, 6 meses da tua vida... Tem que ficar seguro. Garantido e tem que estar seguro. Como é que tu faz isso? Guardando 10 a 20% do que tu ganha. Sim. Então hoje, eu por mais seja empresário e coisa, a minha vida é balizada no meu prolabore, no meu salário, que é aquilo ali. O que eu ganho extra ou vai para investimento, é sempre investimento. E investimento as pessoas confundem, não é só bolsa de valores, não, investimento em fundos de renda fixa, investimento em patrimônio, investimento ou em outro negócio. Que vai te ajudar. Exatamente. Isso é importante que as pessoas têm que entender. Com certeza. Essa questão de
Isso foi o que mudou o jogo pra mim. Isso foi, acho que a maior vitória que eu sinto pessoal comigo foi eu ter aprendido realmente a usar o dinheiro com sabedoria. Porque uma coisa é tu ganhar o dinheiro, outra coisa é tu saber o que tu vai fazer com esse dinheiro. Exatamente, guardar, manter. E na rua eu aprendi muito isso. Porque tu pegar dinheiro todo dia é difícil. Na rua, tu pegar dinheiro todo dia, tu acha que o dinheiro é teu, e aí na rua eu tive que aprender que eu tinha que fazer um caixa para mim comprar meus doces, eu tinha um dinheiro separado, que era para mim viver naquele dia, e eu tinha um dinheiro para guardar para mim conseguir comprar uma tela, Sem comprar uma querer, coisa. tu fazia uma precificação e um fluxo de caixa. Sim. Porque tu botava o custo do produto, a margem que tu precisa para aumentar e o que tu precisar para sobreviver. E naquele tempo lá, eu buscava muito conhecimento. Então eu já tinha essa questão de fluxo de caixa, já estudava, já tinha feito alguns cursos também de pequenas empresas sobre gestão financeira, né? E eu comecei, não, realmente, o que eu fazia antes sem ter o estudo, quando eu tive o estudo, cara, tô certo com o crescimento. É isso que eu fazia. Tô certo. Então, o que eu fazia? Eu vendia água com um fone aqui e o outro para mim poder ouvir as pessoas e falar. E aqui, estudando. Eu estudava palestra, estudei muito PNL no sinal, eu estudava muita coisa eu estudava. E foi ali, estudando, praticando, que eu comecei a me desenvolver. Então, quando eu comecei a ganhar dinheiro com o negócio, eu tive esse problema. Eu comecei a usar o dinheiro, só que foi um problema que eu precisava. Porque ou eu guardava o meu negócio, ou eu não sobrevivia. Se eu não sobrevivia... Não tinha negócio. Não tinha negócio. Então eu precisava cuidar de mim. Então eu aceitava aquele tempo. Tu falou uma coisa sobre paciência. Eu acho que o maior valor hoje que a gente pode ter é paciência, né? A gente buscar entender o tempo nosso e respeitar o nosso tempo, né? Porque quando a gente consegue respeitar o nosso tempo, a gente consegue ver, eu estou aqui, tá tudo indo bem, o que eu preciso fazer para chegar em certo ponto. Então eu tinha muito bem os meus objetivos definidos também naquela época lá. Como empresário, como tudo, como pessoa, onde eu queria chegar, o que eu queria fazer, eu tinha muito bem definido. E outra coisa importante que tu tá falando aí, talvez tu no semáforo, montando teu negócio, tu faturava mais do que uma empresa que tem um negócio que as pessoas acham que é grande. Porque eu sempre digo, faturamento é ego. Sim. Porque tu imagina, se eu disser assim, eu entre as minhas empresas, olhando o número, que o pessoal gosta muito, principalmente na área de coach, botar números e fazer detalhe, e eu acho até dependendo algumas coisas legais, mas nós não podemos confundir. Faturamento é ego. Porque se eu te falar que entre as minhas empresas, hoje eu uso a articulação, eu já faturei mais de $500 bilhão, nem eu sonhava isso, nem eu imaginava, quando tu falar número bilhão. Sim. Mas faturamento é uma coisa, ganho é outra diferente. Sim. Tem empresas que eu conheço que faturam milhões, e está no prejuízo. Sim. E eu vou dar um exemplo que aconteceu agora e todo mundo comenta. Pega a própria loja agora com um faturamento gigante que é com 20 bilhões de folha de caixa que quebrou, fechou. Sim. Então, faturamento é ego. Sim. O que vale do negócio é justamente isso. Fluxo de caixa e o que tu ganha do teu negócio. É inteligência por trás, Exatamente. né? É a gestão. Como eu falei, eu tenho muita espiritualidade comigo. Eu sempre escrevi muito e coloquei no meu quarto. Devo me tornar um gestor. E eu repetia isso muito pra mim. Porque quando eu comecei a pegar consciência, eu comecei a despertar para muitas coisas. Parece que a minha mente clareou e focou no que eu tinha que focar. E foi aí que eu te falei que eu me reinventei, virei uma nova pessoa. Porque realmente... E foi uma mudança muito grande. Muito grande. Muito grande. Tanto que todo dia eu deito e agradeço por quem eu sou e por o caminho que eu tô. Nós estamos chegando na linha final e eu quero saber agora, vamos lá. Como é que foi? Então ele foi investir, tu pediu, mostrou os dados, números, e ele foi e disse, bom, agora vamos investir. E aí foi que surgiu a Bi? E aí foi... Não, a Bi já estava viva. Já tinha um CNPJ dela? Já tinha, já estava no MEI. Okay. Já estava no MEI, estava ali com 10, 15 mil de faturamento mensal, então já tava indo. Tá grandão, gigante. Imagina, tu veio ali e disse, claro, o dinheiro não é teu, tu tem o teu pro lá, bora. Sim, mas 15 mil por mês já é uma fortuna, tô olhando. Com certeza, né? Então, chegando, mostrei para ele, olha, eu tenho isso aqui de caixa, a nossa empresa está assim e a gente precisa agora desse movimento, porque cheguei... Preciso crescer. Eu tô aqui contigo e tu tá aqui comigo porque tu acreditou e tu viu que tinha potencial. E agora ele já sabia e tinha confiança em ti. Agora a gente precisa validar. E tu sabe que esse momento acontece muito e as pessoas, às vezes elas falam, eu não tiro empréstimo. Aí que está o maior erro das empresas também. Claro que tudo existe e isso seria uma outra conversa, porque é muita coisa para as pessoas entenderem. Sim. Mas eu vou te dizer que essa fase do crescer a empresa, nós precisávamos crescer, nós não queríamos botar investidor e nós fomos para um banco para fazer esse crescimento.
Foi ali que eu levei o golpe, todo o tombo que eu perdi a minha primeira empresa. Sim. Nessa gestão dessa coisa aí. Mas isso é outra história para quem acompanha ali. Sim. E aí, chegou o valor? E aí chegou o investimento, né? Que foi hoje o nosso formato. Tu já deve ter visto lá em frente ao Posto Nel, né? Um totem de LED que a gente Posto tem Nel lá. foi o primeiro posto do Rio Grande do Sul a colocar um carregador de carro elétrico. Olha aí. Nós parceria temos com a parceria com a solar. parceria solar. Olha aí. Eles são altamente suficientes lá em energia. Lá. Sim, com certeza. A nós agrega muito aqueles painéis lá em cima, nos economizando em energia na nossa solução lá. Ele tem todo o telhado dele em... Sim, e foi o primeiro posto. O Alan botou no primeiro posto. Só. E aí foi lá, nosso investimento foi ali que eu falei pra ele, a gente tem essa oportunidade de negócio. E é assim que a gente tem investimento, com oportunidade de negócio, né? Eu mostrei pra ele, mostrei o projeto, cara, levou uns 2, 3 meses a gente discutindo, vendo se ia Porque não é viabilizar. baratinho uma coisa daqueles ali. Não é barato. Ali é complicado, é um investimento muito forte. Nada barato. Então, o que acontece? Foi aí que ele investiu, e foi aí que quando a gente investe alto e dá certo, a gente vê o retorno muito rápido, né? Principalmente como tu falou, eu trouxe algo novo para cá. Então, quando tu traz algo novo, é novo. Às vezes não é, a inovação ela não é uma coisa nova e inexistente. É criatividade, é tu juntar o 1 e o 2 e criar algo novo. Então, mesma coisa, os táxis antigamente, a Uber, esses 99, todas essas coisas, eles pegaram, olharam para os táxis e pensaram, opa, eu posso transformar isso aqui num aplicativo, eu posso fazer isso. Então, eles criaram algo novo com algo que já existia. A mesma coisa acontece hoje... É o reinventar. É o reinventar. A mesma coisa acontece hoje com o nosso mercado. E a gente tem, que nem eu digo, a gente gosta de digitalizar telas, né? A gente está digitalizando telas. Só que não basta só a gente digitalizar as telas. A gente tem que tomar posse de fundamentos do digital. Como cada vez uma mensagem mais clara, mais rápida, a gente conseguir entregar dentro do que as pessoas estão acostumadas hoje, que é o digital, né? Então a gente pensa muito dentro disso. A gente precisa, e a maioria dos locais já estão com essa visão cada vez mais se integrar dentro do digital, né? Para quem está nos ouvindo ou vendo aí, quais as mídias da empresa aí? Fala, aproveita o pessoal para as mídias sociais, para as pessoas ir lá dar uma olhada e conhecer. Sim. Bimídia BR. Bimídia BR nos acha, o pessoal aí pode ver meus anúncios, que a gente tá com um tráfego aí bem forte, aparece a minha pessoa ali em frente ao painel fazendo uma chamada pro pessoal nos conhecer, né? E conhecer hoje os nossos tem formatos Instagram, ali. Facebook, tem Instagram, página, Facebook, LinkedIn, tem site também, e aí a gente tá aí, graças a Deus. Eu acho que chega um ponto também que beleza, precisa trabalhar, conseguir ganhar dinheiro, só que uma hora tu tem que usar o dinheiro com sabedoria, como a gente conversou, e hoje a gente está crescendo muito em pessoas, e pessoas mudam o jogo, né? Quando tu consegue achar pessoas que estão junto com o teu propósito, que acreditam no teu negócio e que também estão se beneficiando daquele movimento que tu está criando, a gente começa realmente a crescer um negócio de verdade, né? Então hoje a gente está conseguindo crescer bastante aí por causa dessas pessoas, né? E vocês têm na parte digital essa de primeira, vamos dizer que já é uma primeira geração telão, por enquanto só ali no Posto Nel. No Posto Nel. As demais são telas dentro da empresa. São dentro de empresas. Mas agora o nosso planejamento aí é ter bons pontos pela cidade também no mesmo formato, entendeu? É só digital. Cada vez mais a gente quer digitalizar. Onde nos permitir, a gente vai fazendo. Mantendo o mesmo princípio. Caixa, investimento, caixa. É isso aí. Então tá, tua mensagem para nós encerrar o programa de hoje, então, pessoal? Eu acho que a minha mensagem falando para pessoas, possa ter pessoas aqui que... A tua mensagem, que vem na cabeça para te passar uma mensagem. Se é para ajudar alguém, se não é para se ajudar, para as pessoas se ajudar é acreditar nelas, validar as coisas, a gente precisa validar as coisas. Antes de a gente querer dizer sim ou não, a gente precisa validar para ver se aquilo realmente possa ser benéfico ou não. Porque a gente validando, a gente começa a descobrir novas coisas, né? Novos horizontes. Se eu não tivesse validado aquele meu sonho, aquela ida ao sinal, eu não estaria aqui conversando contigo hoje, eu nem sei aonde eu estaria. Então a gente tem que validar as coisas, ter fé também e começar a pensar mais positivo, cara. Se a gente tem controle, a única coisa que a gente tem controle na nossa vida é sobre nós mesmos. Então, se a gente tem uma escolha, ou é negativo ou é positivo. Então, às vezes, por mais difícil que se pareça, a gente tem que pensar positivo, que é no positivo que tu tem aquela força para continuar e para conseguir realizar as coisas que tu precisa na tua vida, né? Às vezes passar por uma situação difícil, isso falando sobre mim, mas acho que todas as pessoas têm esse poder, né? Se tu tem a opção de escolher
o positivo, então escolha o positivo e acredite naquilo, porque aquele velho papo, realmente, o que a gente pensa, a gente atrai para nós mesmos e a gente vive de acordo com isso. A gente tem muitas leis aqui a nosso favor, e se a gente não usa elas a nosso favor, elas vão piorar a nossa situação, né? É isso aí, show de bola, gostei da entrevista, gostei da tua história, vejo que é um exemplo para as pessoas que tem como se transformar, como mudar, e mostrando que a questão trabalho, né, honestidade e trabalho não tem como dar errado. Sim. Plantando, uma hora vai se colher. Então, muito obrigado por estar presente aqui, para trazer a história para todo mundo ler. Obrigado a todo mundo que ou nos assistiu ou está ouvindo, né? Muitas pessoas às vezes me falam, Rodrigo, ficou muito show, porque a gente vai no Spotify, bota no carro lá, e às vezes eu recebo a foto do pessoal que está ouvindo no Spotify no carro e manda mensagem. Então, legal. Obrigado a todos vocês, obrigado a Fadismo, o estudo, a equipe toda que está aqui junto conosco. E a nossa velha frase, a minha velha frase que eu sempre encerro, que é: fiquem com Deus. Isso aí, fiquem com Deus.